de maneira indiscriminada. Milhares de cães e gatos convivem com crueldade, sobretudo em pesquisa científica. Entre esses atos de maus tratos e crueldades estão agressão física, manter o animal preso em ambiente anti-higiênico e sem comida, uso de animais como cobaias, o abandono sem motivo, entre outros atos. Não existem dados oficiais sobre o assunto, mas o Centro de Controle de Zoonoses registrou cerca de 5.000 casos no ano, ou 14 por dia, o que resulta em uma média de agressão a cada 2 horas. O uso de animais como cobaias para pesquisa científica é, de longe, um dos temas mais polêmicos na vida de estudantes e pesquisadores ao mundo. Animais como ratos, coelhos e cães são usados desde o século XIX para pesquisar o efeito de doenças antes que seu uso seja feito em humanos. As denúncias de maus tratos a cães no Instituto Royal em São Roque têm dividido opiniões. De um lado, defensores dos direitos dos animais e do outro, cientistas e pesquisadores defendem o uso de cobaias para o desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos. Afinal, que direitos os animais possuem e até que ponto nós humanos podemos usá-los para o progresso da ciência? Hoje existem outras técnicas que, se não podem substituir completamente o uso de animais como cobaias, podem diminuí-las, como por exemplo os softwares, que simulam as reações em cobaias. Mas quem defende o uso de animais alega que apenas essa técnica não é suficiente para realizar estudos seguros. Não dá para resistir a um bichinho, ainda mais quando você descobre que ele está na pior. Ainda mais quando você percebe que ele não é o único. Todo ano, mais de 100 milhões de animais são usados em testes científicos mundo afora. Tem gente que acha que em nome da saúde humana vale tudo. Tem também quem diga que os testes precisam acabar de vez, não importa o custo. Mas será que tem jeito? Faz tempo que a medicina usa bichos para entender melhor como as pessoas funcionam. Já tinha gente com opinião bem radical em pleno século XIX. Anestesia, transplante de córnea e insulina para tratamento de diabetes. Sem testes com bichos, talvez nada disso tivesse acontecido. Nos últimos 29 anos, todas as pesquisas que levaram o Nobel da Medicina usaram animais. Enquanto isso, a luta dos defensores também evoluiu. Muitas pessoas começaram a sonhar com um mundo em que pés e patas caminhassem lado a lado. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Marilu, protetora de animais independente, que inaugurou o Instituto Marilu Godoy de Conscientização e Defesa dos Animais e do Meio Ambiente. Olá, Marilu. Boa tarde, crianças. Com a globalização, é comum vermos diversos casos de maus tratos dos animais na internet e em reportagens do nosso dia a dia. Para você, o que leva um homem a maltratar um animal? A crueldade, né? Porque não existe uma razão específica assim para você justificar uma maldade contra um animal. Porque o animal ele não tem poder de se defender, né? Então isso é pura crueldade, né? É maldade pura, tá? Existe alguma lei que prevê detenção para esse tipo de ato? Então, nós temos a Lei 9.605 de 98, é uma lei federal, artigo 32, que fala sobre abandono e maus tratos. Mas essa lei, ela não é assim, uma lei efetiva, ela não pune como deveria, né? Aliás, não é nem a lei, são as pessoas que não fazem com que essa lei funcione. Coloca em prática, né? Exatamente. Então, essa lei, ela está aí, desde 98, né? Então, nós temos que fazer valer essa lei. E em muitos casos, a lei de crimes ambientais ela pode ser revertida por ser considerada um crime de menor potencial ofensivo, em pagamento de cestas básicas, por exemplo. Você acha que isso contribui para que essas crueldades ocorram? E muito. É uma lei muito branda, né? A pessoa comete um crime, né? Porque isso é um crime, e reverte em cesta básica. Não importa se é um réu primário. Crime é crime. Então, teria que ter uma punição mais severa aos crimes ambientais, entendeu? Isso não funciona. Isso aí contribui para que as pessoas continuem maltratando.
é como se ela, tipo, pudesse maltratar sem ter consequências, né? Então, Exatamente. porque é só dar uma cesta e pronto. Exatamente. Quais são os casos mais recorrentes que você já presenciou de maus tratos? Então, é cruel, mas é verídico. Estupro, tá? Estupro de animais, eu acho que é um dos piores maus tratos que possa existir, tá? E os outros também são, mas o animal não tem defesa, né? Ele está ali, né, sob uma ação sem poder se defender. Nem dá pra imaginar que uma pessoa faz isso, né? Esse é um ato que não é muito divulgado, né? Porque Não é muito divulgado, mas ele é muito Recorrente. recorrente, tá? Muito mesmo. E a gente também ouve muito o uso dos animais como cobaias. O que você pensa do uso de animais domesticados para avanço científico, embora essa prática seja autorizada pela lei Arouca em nome da ciência, como no caso dos beagles? Então, é outra crueldade, né? Apesar que já vem sendo discutido isso, esse tipo de trabalho, né, que fazem com os animais, né, para testes. Então, isso já vem sendo discutido dentro de faculdades de veterinária, empresas, né, porque vocês podem procurar na internet a lista que todas nós, protetores, colocamos dessas empresas que usam animais para teste. Então, e muita gente aí não começa a comprar mais dessa empresa. Então, os empresários já estão, né, ficando assim ligados, né, que isso é maus tratos. E tem outras alternativas que eles já estão conseguindo, né, reverter para que não precise usar os animais para teste. Até porque hoje a tecnologia está muito avançada, né? Acho que há outros caminhos. Sim, então, né? já tem alguns países que já não usam mais, entendeu, animais para testes. Então, é só uma questão de investir nesse meio, né? Para que isso não aconteça. Como você acha que uma pessoa deve agir quando ela presencia um caso de maus tratos? Tem que denunciar. Se o fato está ocorrendo naquele momento, chama a polícia, né? Se está dentro de uma casa, também chama a polícia ou faz um boletim de ocorrência. Nós temos que fazer valer a Lei 9.605. Tá? Muita gente diz, mas isso não funciona. Mas existe essa lei e nós temos que fazer com que ela funcione, né? E é uma lei federal. Então, todo mundo tem que gravar essa lei, 9.605 de 98, artigo 32. Essa lei é que resguarda o animal de maus tratos e abandono, tá? Então, vamos fazer valer a lei. E o que deveria ser feito para diminuir essas crueldades? Então, teria que ter leis sérias, né? E multas pesadas. Porque a hora que isso pesar no bolso do cidadão, ele vai pensar duas vezes, né? Antes de cometer um crime. Porque cesta básica, a polícia vem, não faz nada, né? Nós vamos continuar presenciando os maus tratos, né? Então, uma mudança na lei, né? E divulgar mais nas escolas, né? Na educação. Exatamente. Isso. E você pode falar um pouco do seu trabalho? O que incentivou você a começar esse valioso trabalho? Eu sou protetora já há mais de 20 anos. Tá? E o que não tem assim uma coisa que incentiva você a fazer isso. Eu acho que é uma coisa que você já nasce com isso, né? Com essa coisa de amar os animais, a querer cuidar deles. Com o passar dos anos, né? E você, lógico, tem seu trabalho, não tem muito seu tempo para se dedicar, mas a partir do momento que eu me aposentei, eu me dedico 24 horas a essa causa. Tá? Então, nós temos que ter a consciência, né? Mesmo que você não nasça protetor, mas você tem o dever de respeitar. Você pode não gostar, né? Ninguém é obrigado a gostar de nada, mas nós temos o dever de respeitar os animais, né? Porque eles são animais sencientes, né? Como nós. Sente dor, fome, saudade, né? Então, são sentimentos próprios deles, não tão reais como os nossos, né? Mas eles sentem.
Falar de adoção de animais abandonados em situação de risco é falar de educação social. Vamos conhecer a ONG Eopar, que trata desse problema. O que é essa ONG e quais são seus objetivos? A Eopar é um grupo de pessoas um grupo de amigos sensíveis à causa animal que acabaram se juntando e formando uma ONG. O nosso objetivo é recolher animais de rua, abandonados, e tentar reencaminhá-los para um novo lar. O que fazem após resgatá-los? A primeira coisa que a gente faz é passar ele em veterinário e fazer o exame de sangue para ver se ele tem alguma doença, né? Aí, tendo uma doença, a gente vai tratar a doença. Aí, tratada a doença, o próximo passo é castrar e vacinar e trazer para a feira de adoções para tentar arrumar uma nova família. Se o cachorro não tem nenhuma doença, que o exame de sangue não detecta nenhuma doença, a gente já parte para castração e para vacina, e aí o animal já está pronto para adoção. Quais casos de maus tratos vocês já presenciaram? O que a gente mais presencia de maus tratos, que a gente vê no dia a dia, que muitas pessoas não consideram maus tratos, mas que é a famosa deixar o cachorro dar uma voltinha sozinho e voltar para casa. O cachorro pode ficar 1 mês, 2 meses dando a voltinha e volta para casa, mas um dia o cachorro vai ser atropelado, um dia o cachorro vai se perder. E o que a gente encontra muito é a questão de atropelamento. O cachorro sai para dar uma volta, é atropelado, os donos simplesmente não veem que o cachorro não retorna, mas também não fazem muita coisa para procurar, e o cachorro fica machucado e sofrendo, atirado num canto. Outras situações de maus tratos que a gente encontra bastante quando o cachorro tem problema de pele, que é o caso da Cici. Quando tem sarna, normalmente as pessoas, por ser feio, problema de pele, a pessoa acaba abandonando o animal, né? E fora isso, também tem maus tratos que a gente é chamado, às vezes, para tentar interceder um cachorro com o dono que está maltratando, né? Aí a gente vai até a residência, conversa com a pessoa, explica que é maus tratos e tal. Na maioria das vezes a gente consegue resolver só conversando. Quais os benefícios da adoção? Passa a fazer parte da tua família, né? Passa a ser um membro da tua família. Então é uma companhia. A gente já teve vários casos de pessoas com depressão que adotaram um animal e melhoraram. Até pela questão assim, tu pega o animal, tu vai ter que passear com ele, tu sai pra rua, tu faz exercício passeando com o cachorro, tu acaba fazendo socialização com outras pessoas quando tu passeia. E um animal, como a gente costuma dizer, é tudo de bom. Adotar é tudo de bom, porque eles são animais são seres que nos dão amor sem querer nada em troca. Como adotar um animal na ONG Eopar? Para adotar um animal, a Eopar tem 2 feiras de adoção. Sempre acontecem aos sábados, uma aqui no estacionamento do Vale Sul, em frente ao Walmart, e uma no Parque Santos Dumont. A gente faz uma entrevista com a pessoa para ver se ela vai cuidar bem do animal e tudo, e cobra uma taxinha simbólica de R$30. Essa taxinha a gente fala que é simbólica porque o cachorro vai castrado e vacinado. Junto a pessoa recebe também um kit da pedigree com bolinha, ração, potinho. Como diminuir os casos de abandono? A gente teria que ter muitas feiras aqui em São José, muitas feiras de ONG sérias aqui em São José trabalham com isso, que é a castração, doar um filhote já castrado. Porque um filhote castrado, mesmo que ele volte para a rua, ou que seja daquelas pessoas que deixam dar uma voltinha, a cachorra, no caso, não vai pegar cria e não vai aumentar a população de animais de rua. E outra coisa que a gente pensa assim, que ajudaria muito é a questão de o cachorro ser chipado e tu saber quem é o dono do cachorro. E aí, se tu achar um animal na rua, tu vai saber quem é o dono, e infelizmente a única maneira, eu acho, de penalizar quem abandona animais seria multando, né? Porque uma das coisas que a gente vê muito acontecer em São José são ONGs que doam o cachorro, o filhotinho sem castrar. Aí o cachorro cresce, fica além do tamanho que prometeram para a pessoa que ia ficar, e aí o cachorro é abandonado. E outro caso que a gente vê bastante também são animais que são adotados, mas que ficam filhotes e ficam em casa sozinho o dia inteiro, porque os donos trabalham. Aí o cachorro não é educado. Aí quando cheguei pelos 8, 9 meses, o cachorro tá uma peste, e as pessoas acabam não querendo mais aquele animal porque ele é uma peste, destrói tudo, e acabam abandonando o animal. A gente pega muito animal aí por volta de 10, 11 meses na rua, que são umas pestes mesmo. E para reeducar eles dá um trabalho tremendo. São necessárias mudanças culturais, a começar pela escola. As secretarias de educação devem instituir aulas ministradas por professores sobre questões éticas do sofrimento de animais, garantindo cuidado e a preservar o direito dos mesmos. Também é preciso uma modificação legislativa para que o crime não seja revertido em pagamento de cestas básicas. Além da pena de detenção, teria que ter multas pesadas para pesar no bolso do cidadão que comete esse crime. A adoção responsável, castração, denúncia e a criação de ONGs ajudam para que essas crueldades diminuam.
Quanto ao uso de animais como cobaias, existem métodos eficientes para substituí-los, como testes in vitro e computadorizados. Cabe aos cientistas desenvolverem essas alternativas, uma vez que o problema ético está colocado. Afinal, não é certo usar uma vida e tratá-la como equipamento de laboratório dispensável.